E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo. Aqui é o professor Julio. Hoje a aula vai ser sobre PowerPoint Online, certo? A gente vai criar aí uma apresentação bem simples, mas mais para explicar para vocês o funcionamento da ferramenta em si. Não, como que eu faço a apresentação disso e daquilo. O conteúdo da apresentação ele fica aí para a hora que você for montar, mas o conhecimento de como ela funciona a gente vai apresentar hoje para vocês. É bom, é bem indicado para vocês, por exemplo, que vão fazer o projeto de conclusão aqui do nosso curso ou da faculdade, utilizar essa ferramenta, tá? Tem várias outras ferramentas no mercado parecida com o PowerPoint para apresentação, só que a gente vai dar uma palhinha aqui sobre o PowerPoint para ficar mais fácil para vocês, ok? Lembrando também que assim, o PowerPoint ele pode ser utilizado tanto empresarialmente, quanto se você quiser fazer aí, vai ter um aniversário, quiser fazer uma homenagem, aquelas mensagenzinhas que ficam passando, você consegue fazer isso também. Dá para ter bastante utilidade, certo? Ele é livre para você mexer. Então você conseguindo entender como funciona a ferramenta, você vai ser livre aí para criar qualquer assunto nela, tá bem? Então, bora para a aula. Bora pra aula, galera. Então, pessoal, para a gente começar aqui, eu vou abrir o Outlook no meu navegador, certo? Vou digitar aqui outlook.com. Vocês podem ver que vai aparecer aqui o propor login. Vou utilizar aquele e-mail que o Julio criou nas outras aulas, para a gente já manter os arquivos no mesmo local. Seria juliompmarilha@outlook.com. Loguei aqui no e-mail, não sei se vocês lembram, mas vamos supor, estou aqui no Outlook. Como eu tenho vários serviços dentro de um mesmo endereço de e-mail, eu preciso acessá-los aqui por essa abinha aqui em cima, certo? Então, eu vou ter o Outlook aqui, o OneDrive, o Word, Excel e o nosso querido PowerPoint. Então, eu vou clicar aqui no PowerPoint e ele já vai redirecionar para mim, certo? O que acontece é que a gente vai criar uma apresentação bem simples aqui. Seria uma aula e uma apresentação sobre o próprio PowerPoint. E eu vou estar mostrando algumas ferramentas para vocês entenderem que é bem facinho de montar, arrasta e solta. Essa versão ela é gratuita também, então assim, ela não tem 300 mil funcionalidades também como a versão instalada, mas ela cumpre com o prometido aí que é você fazer uma apresentação de slides, certo? Para começar, vou clicar em nova apresentação em branco, não vou utilizar esses temas prontos aqui, porque senão a gente fica engessado ao tema, não é interessante. Você não precisa ficar refém de um tema para fazer uma boa apresentação, você pode vir aqui e criar do zero. Caso você queira utilizar temas prontos aí, fica ao seu critério, mas eu prefiro estar criando do zero, que eu tenho uma liberdade um pouquinho melhor, certo? Então como que eu vou fazer? Se aparecer esse designer aqui, ele é como que eu posso falar? Ele dá uma dica para mim, um formato de primeiro slide aqui que eu posso utilizar para estar dando continuidade. Então caso você tiver um pouquinho sem criatividade no dia, quer fazer uma coisa muito rápida, você pode estar utilizando esse aqui. Lembrando, ele já é uma versão paga, certo? Você pode experimentar aqui gratuitamente ou não. Como a gente não vai utilizar, eu vou fechar e vou estar só trabalhando na versão gratuita aqui do PowerPoint e a gente vai começar fazendo o seguinte. Como a gente está falando do PowerPoint mesmo, eu vou fazer uma apresentação sobre ele. O que eu vou fazer aqui? Vocês verem que se eu clicar, ele some o que está escrito e já deixa a gente por um título. Então o PowerPoint ele é meio intuitivo, ele fala, clica aqui para acionar um título, um subtítulo, mas você não precisa ficar seguindo o que ele fala aqui. Você pode trocar isso aqui de local, você pode não colocar um subtítulo, apagar, isso aí fica totalmente ao seu critério, certo? Por padrão, todas as apresentações do PowerPoint elas vão ter a apresentação. Se você tiver criado duas, apresentação 1, 2, 3 e assim por diante. Então aqui vai ficar o nome, certo? Essa aqui é uma apresentação sobre uma aula de PowerPoint. Então vou colocar aqui o nome, aula de PowerPoint online. Vou deixar ela marcadinha aqui. Para onde que ela vai? Ela vai lá para o OneDrive desse endereço de e-mail aqui. Nas próximas aulas a gente vai estar explicando certinho aí onde vai estar esse arquivo, como que você pode estar trocando ele, fazendo download, modificando e assim por diante, certo? Bom, aqui no PowerPoint, o que eu vou fazer? Começar a colocar PowerPoint aqui. Eu quero simular
essa barrinha aqui de cima. Interessante a gente tentar manter uma identidade visual, dependendo do trabalho que a gente for fazer, certo? Então, por exemplo, ó, posso redimensionar a minha caixinha de texto, tem essas alcinhas aqui de redimensionamento. E caso eu precisar trocar isso aqui de local, ó, só eu passar o mouse por cima dessa linha aqui, pontilhada, eu consigo estar movimentando ela de local, certo? Então vou clicar, segurar, ó, consigo colocar em qualquer lugar. Vou querer colocar ela bem aqui no cantinho, já pensei num design aqui pra gente fazer junto. Então, ó, diminuir aqui. Caso eu precisar diminuir o tamanho da letra ou mudar o estilo da letra, eu posso mudar por aqui. Se quiser de repente Arial Black ou uma outra fonte um pouquinho mais desenhadinha, eu posso fazer tudo por aqui, certo? Vou deixar o formato Arial mesmo, ou posso deixar o calibre que já estava aí, calibre, e vou mudar aqui o tamanho. Posso escolher mudar o tamanho aqui, tanto pelos números certinho, colocar tamanho 20, tamanho 18, aí fica ao critério de vocês, certo? Então vou movimentar isso aqui para o canto, ó. Colocar ele mais ou menos aqui. Eu particularmente gosto de deixar bem justa aqui a caixa de texto, certo? Para depois a gente não precisar clicar nela e assim por diante, não dar uma complicada, certo? Vou deixar aqui, vou colocar até um pouco menor, bem aqui no cantinho. Vocês já vão entender o porquê, certo? Coloquei aqui certinho. O que eu vou fazer? Vou também fazer essa barrinha. Vou criar uma barrinha dessa aí para ficar um detalhe aqui. Depois eu vou colocar o por quem está sendo feito esse trabalho. Vamos supor que eu estou apresentando um tema sobre isso. Faço uma apresentação sobre o PowerPoint. Eu venho aqui, eu não preciso colocar a apresentação sobre o PowerPoint. Ficar aquela coisa assim, igual o trabalho escolar, quando a gente é mais novo, assim, que tem que ler tintim por tintim no papel. Não, o slide ele serve só para te ajudar. Ele não é a apresentação pronta, ele é só um auxílio. Então você não pode também sair escrevendo tudo aqui se você for fazer uma apresentação. Isso aí a gente aprende também aqui no curso, no módulo de apresentação comercial, certo? Vou criar a barrinha aqui. Como que eu faço para criar uma forma, um retângulo? Eu posso utilizar aqui a aba inserir, a guia inserir aqui em cima, ó. Clicar aqui em inserir e ele vai ter a opção formas. Aqui eu também tenho imagens, tabela, novo slide, tudo que eu quiser inserir aqui de diferente eu consigo colocar aqui no PowerPoint. Então eu vou utilizar a forma e o retângulo. Ele já vai formar aqui. Posso pegar aqui, ó, arrastar lá onde eu queria e redimensionar, certo? Pelas essas alcinhas de redimensionamento aqui, coloco onde eu desejar, onde eu quiser aí. Então ficou lá azul. Vou tentar colocar de uma cor mais parecida com o PowerPoint para ficar no mesmo tema. Como que eu mudaria? Vamos supor, você vê que tem uma abinha chamada forma aqui, certo? Ou formatar, às vezes aparece. Se eu clicar fora, não fica a abinha aqui. Se eu clico na forma, ela vai aparecer. Então, eu clico aqui e essa caixinha aqui, ó, do preenchimento da forma, eu consigo alterar a cor. Posso pôr vermelho direto, ou posso procurar uma cor mais parecida, ó. Posso vir aqui, mais cor de preenchimento. Tá utilizando aqui de repente uma tonalidade mais parecida aí com a do PowerPoint. Vou colocar essa aqui. Não ficou igualzinho, mas já dá para entender. Vem aqui também, ó, ficou com uma borda azul essa margenzinha aqui. Eu vou tirar também. Aqui do lado do preenchimento da forma eu tenho o contorno da forma. Vou deixar sem contorno, certo? Mas cadê o que eu tinha escrito aqui, né? Aquele meu textinho. Ele está aqui, mas ele está atrás, certo? Imagina que é uma folha sobreposta. É praticamente o sistema de camadas que a gente tem uma série de arquivos, uma série de programas aí de computador. O que eu escrevi está aqui atrás e eu preciso então enviar este formato aqui para trás do que está escrito. Como que eu faço isso? Quando eu clico nele, aqui em cima tem uma opção chamada organizar. Eu consigo tanto trabalhar com alinhamento, o posicionamento aqui e a questão de ordenar os objetos. Eu vou colocar aqui então enviar para trás. Ele vai subir aqui o PowerPoint, certo? Então, só eu selecionar ele aqui. E eu vou deixar de branco.
Então a gente já ficou lá, PowerPoint, já tem uma identidadezinha visual. Então eu posso colocar ele mais no cantinho. Se você não tiver muita precisão aí de repente com o mouse, só você clicar para redimensionar ele, clicar para mover, e você pode ir utilizando as setinhas do teclado, as setas de direção aí, ó. Vou clicando aqui, eu posso colocar ele onde eu preferir. Vou deixar ele bem no cantinho aqui. Já vou colocar feito por quem? Feito por Gustavo Smanioto. Como que eu faço para escrever caso eu não tenha uma caixa de texto? Posso utilizar essa aqui que sobrou, ou eu posso estar criando outra caixa. Já vou mostrar isso para vocês. Vou até deletar isso aqui, já para mostrar também. Ó. Quero deletar uma coisa, clico nela, botãozinho delete. Não o botão backspace que a gente aprende lá na digitação. Não é o backspace em cima do enter, é o delete mesmo aí, próximo às setas de direção. Então, apertei. Venho aqui na guia inserir caixa de texto. Ele vai gerar uma caixinha de texto aqui. Apago o que está nela e vou adicionar o feito por e o meu nome, Gustavo Smanioto. Aí você poderia adicionar o que você bem entender, certo? Então vou ignorar aqui que meu sobrenome não reconhece no português Brasil. Quero deixar branco também, eu posso tanto selecionar o texto quanto deixar clicado aqui para mover, ele já muda a cor também, ó. Eu vou colocar aqui em cima, vou arrastar aqui, deixar um pouquinho menor também para não dar tanto detalhe quanto o PowerPoint ali, e um Arialzinho. Essa questão de detalhe aí é você trabalhando mesmo aos poucos, tentando compreender a ferramenta, que você vai chegar aí no seu próprio estilo, certo? Eu gosto desse estilo aqui. Quem faz aula comigo sabe que eu costumo fazer assim mais ou menos os meus slides. Então é mais para mostrar aí como funciona a ferramenta para você. E aqui em cima eu vou colocar o logo do PowerPoint. Como que eu faço para arrumar esse logo? Posso pegar na internet, eu já baixei um aqui, mas para mostrar para vocês não tem muito mistério, né? Vou colocar PowerPoint aqui. E eu vou na minha imagens. Ó, o primeiro, ele já está em PNG. Para quem já fez as aulas aí da parte de criação do livro 3, sabe que o PNG é quando você tem esse fundo quadriculado aqui, né? Você tem ele aqui em branco, certo? E aqui quando você abre a imagem, ela tem o fundo quadriculado. Então, botãozinho direito, salvar a imagem como. Eu posso salvar aqui no computador, posso salvar aqui na área de trabalho, vocês veem que eu já tenho uma aqui, nos downloads aí onde você preferir, certo? Vou salvar aqui novamente, ele vai falar que já existe, não tem problema. Volto aqui, como que eu faço para colocar agora essa imagem, certo? A forma mais simples aí de fazer é inserir imagens e eu consigo pegar imagens desse dispositivo. Lembra que no Word a gente também viu que tem como pegar direto do buscador, né, do Bing, ou a imagem do estoque que eu já teria hospedado aqui no meu OneDrive, mas eu vou utilizar do dispositivo. Então, cliquei aqui, escolho o arquivo, localizo ele aqui, né? Sempre importante salientar que você colocou aqui, você está navegando no Windows. Então, se você acabou de clicar e ele não aparecer, não precisa se desesperar, é só vir aqui procurando pelas pastinhas que em alguma ele vai estar, certo? Vou colocar aqui, posso clicar 2 vezes ou clicar em abrir e inserir em seguida. Aí ela vem aqui, certo? Ela não vai ficar com essas bordas, esse textinho aqui não, se eu clicar fora já some. Posso aumentar um pouco, né, redimensionar o tamanho dela aqui, vou colocar um pouquinho mais para o meio. Então eu já tenho aí, ó, um design bem minimalista, uma coisa bem simples para vocês. Você não precisa ficar escrevendo muito, porque se fosse uma apresentação escolar, se fosse sei lá, um slide de foto de repente, é mais para ser uma coisa visual, não é para ser um livro aqui para você ler, certo? Então vou deixar ele aqui. Caso você esteja incomodando, se ele está um pouco tortinho para um lado ou para o outro, pode vir aqui também na ferramenta organizar e utilizar a opção centralizar, ele já muda lá também. Tem como também alinhar ao meio, que seria aqui o meio do slide, né? No caso na horizontal e na vertical, certo? O contrário aí. Então deixamos a imagem ali, vou subir um pouquinho. Eu quero criar um outro slide agora, onde eu vou falar o que é o PowerPoint, assim por diante. O que eu posso fazer?
Posso clicar aqui em novo slide, utilizar um arquivo em branco ou esse título e conteúdo. Tanto faz nessa questão aqui. Vou pegar o título e conteúdo mesmo e adicionar. Ele vai vir um slide em branco. Então, tem um slide pronto, tem outro, como se fosse uma revistinha aí. Ok. Nesse outro slide, o que eu vou fazer? Eu quero manter mais ou menos a mesma identidade. Não quero fazer uma coisa totalmente diferente. Aqui eu vou responder o que é o PowerPoint. Então, já vou colocar aqui, ó. Vou colocar minúsculo. Tem uma fonte que eu gosto de utilizar, mas aí é critério de vocês também, seria a Arial Black, uma fonte simples, é garantia que ela vai ter em qualquer computador aí que você utilizar. Se quiser deixar maiúsculo também, aí é questão de gosto. PowerPoint, que é o PowerPoint. Vou deixar ele aqui quietinho, dar uma justificada aqui, deixar ele mais alinhadinho, colocar, se eu quiser também, ó, se a caixa de texto estiver maior, eu posso clicar aqui e escolher onde eu vou querer o meu texto, no meio, jogado um pouquinho mais para lá. Se for um texto muito grande, aí se tiver colado de algum lugar, tiver escrito alguma história, você pode justificar também igual o Word para ele alinhar as margens, certo? Eu vou deixar centralizado aqui e também centralizar ele aqui no meio da página. Centralizar, vai ficar certinho aí. E vamos responder aqui o que é o PowerPoint, certo? Aí é aí é de cabeça, você pode colocar, pesquisar no Wikipedia, colocar uma definição aqui. Vou colocar uma definiçãozinha que eu já deixei aqui separada. Ó, o PowerPoint é um programa, no caso, um programa de edição barra criação de apresentações gráficas através de slides. Já estaria bom aqui, mas posso colocar aqui, ó, faz parte da suite de aplicativos Microsoft Office e possui uma versão online e gratuita. Errinho aqui. Aqui com certeza também, sem um acento. Então tá aí mais ou menos o meu textinho, certo? Vou deixar ele centralizado aqui também, ó. Posso vir aqui simplesmente centralizar. Se quiser diminuir um pouquinho, aumentar, trocar a fonte, critério de vocês também. Vou deixar um pouquinho mais apertado aqui para ficar alinhadinho e utilizar o centralizar aqui do alinhar, ok? Então tá lá, ó. Posso colocar um pouquinho mais para cima isso aqui também. Vou colocar uma imagem do PowerPoint aqui novamente, certo? Utilizar as setinhas de redimensionamento. E agora vou utilizar um recurso que eu sei que quem estudou aí ou quem estuda ainda já fez trabalho escolar, já ouviu falar do famoso Ctrl+C, Ctrl+V. O que seria isso? É o copiar e colar, certo? Vou utilizar ele aqui de uma forma boa. Por exemplo, quero essa imagem aqui, eu não vou baixar ela de novo ou inserir, posso fazer isso, mas eu posso já pegar ela pronta aqui. Então clico aqui, dou um Ctrl+C e um Ctrl+V, certo? Para quem não sabe exatamente o que é o Ctrl+V e o Ctrl+C, você pode também copiar, ó, clicar com o botão direito copiar e vir aqui e colar. Mas é interessante você já tentar pegar uma certa skill aí no seu teclado. Então, vou diminuir aqui um pouco, deixar alinhadinho ao meio também, um pouquinho mais para cima. E aqui no finalzinho, para não ficar vazio, essa coisa meio branca assim,
e manter essa mesma questão, vou copiar isso aqui, ó, esse. Posso copiar um por vez, ou aí tanto faz, você pode segurar o Ctrl, clicar em um, depois clicar no outro e utilizar o mesmo Ctrl C e o Ctrl V, ele vem parar aqui certinho, certo? Feito por Gustavo, eu vou deixar para lá, deixa ele aqui certinho e eu já tenho aí mais um slide dessa nossa apresentação. Se você quiser deixar menor, maior, aí fica a critério de vocês, você que está criando, certo? Eu fiz isso aqui mais para mostrar como o PowerPoint é livre, então mostrei aí como você edita, troca fonte. Se você quiser colocar dar um detalhe aqui, colocar um negrito, um itálico, você fica bem livre aí. Ah, quero colocar de repente uma imagem de fundo. Vem aqui, ó, design, plano de fundo. Você colocar cor, arquivo, é totalmente livre aí para você, certo? Lembrando, essa aula ela foi mais uma questão introdutória aí ao PowerPoint, certo? Aqui nos nossos módulos presenciais a gente aprofunda um pouquinho mais, tem a questão de transição, de slide, mas é tudo muito simples, ó. Você pode também, transição é bem rapidinho também, você pode escolher a forma com que o slide vai passar para o outro, né? Quero colocar empurrão, colocar empurrão nos dois, ó. Quero ver a apresentação. Ele abriria aqui, aí eu aperto espaço ou para frente, aí ele vai tá passando lá, né? Depende muito da velocidade da sua internet, do computador. Como eu estou gravando aqui, ele dá essa enroscadinha, mas eu posso escolher qualquer transição de slide. Interessante, eu gosto muito de falar para o aluno tentar, né? Tenta fazer, procura, pesquisa, certo? Porque não é difícil. Você às vezes esperar que seja fácil ou ficar lá, não consigo fazer, não dá certo. Tenta fazer, procura, as coisas aqui, pelo menos essa parte do Office é tudo muito facinho. Então você garante que se você dedicar um tempinho aí, você fica muito bom também, certo? Vou encerrar então aqui a aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui já está salvo lá no nosso OneDrive. Nas próximas aulas a gente vai mostrar como que eu utilizo isso aí corretamente. Posso baixar esse arquivo também. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.